Presbítero, Deus que te usa com graça. Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Quantos estão felizes com Jesus? Pode dar um glória a Deus aí. Aleluia. Bata palmas para o Senhor Jesus. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e majestade. Amém? Irmãos, sem mais delongas, hoje Deus me deu uma missão aqui, eu quero cumpri-la por inteiro. Abra sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8, em nome de Jesus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8, aleluias. Deus é bom em todo tempo, amém? Em todo tempo Deus é bom, aleluias. Achou? Diz amém? Glória a Deus. Diz assim, ó: porque pela graça sois salvos. Como? Porque pela graça sois salvos. Mediante o quê? Mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Coloca a Bíblia aí no seu assento. Dê a mão para o irmão que está aí do seu lado. Aleluias. Aleluias. Feche seus olhos. Como sempre, a gente começa a ministrar a palavra do Senhor com muito temor, com muito tremor, e chamando a presença dEle para que o pregador diminua e que ele cresça. Amém? Pai, nós te louvamos, te adoramos, bendizemos nessa noite. Não há outro digno de ser adorado, não há outro digno de ser exaltado neste lugar, a não ser o Senhor. Tu, ó Pai, que fizeste todas essas coisas e continuará fazendo. O Senhor que começou a boa obra há de terminá-la. Pai, em nome de Jesus, quero pedir, ó Deus, que o Senhor nessa noite tenha total liberdade para falar conosco nessa noite. Que o teu evangelho seja ministrado, que o teu povo não saia daqui nessa noite da mesma maneira que entrou, mas saiam daqui impactados, tocados pela tua palavra, em nome de Jesus. Se você acredita nisso, bata palmas para o Senhor Jesus. Tome o seu assento. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, glória a Deus. Esse início de ano, a Igreja Batista Ágape do bairro Serra Negra começa a 300 por hora, não é? Hoje já é o 4º dia dessa campanha de 12 dias, onde a gente representa o ano, né? Em 12 dias a gente representa um ano inteiro. E o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui representando o mês de abril, né? O mês de abril, 15 de abril a 15 de maio, é o mês de Nissan, o primeiro mês do calendário judaico, tem um grande símbolo, né, para o povo de Deus, o povo judaico. Então, este mês, ele é especial. Amém? Irmãos, todos os dias, né, a começar pelo presbítero Igor, né, depois veio a tia Luísa, veio a pastora ontem pregando a palavra do Senhor, e a gente vem observando tantas faces que tem o evangelho do Senhor. Amém ou amém? Glória a Deus. Então o presbítero Igor começa nos exortando sobre sermos igreja, sobre ajudarmos uns aos outros. A tia Luísa vem trazendo aquilo que o Senhor tem feito nos nossos dias, também corroborado pela pastora ontem, na pregação de ontem, mostrando aquilo que o evangelho tem para o seu povo. Mas nessa noite o Senhor incomodou ao meu coração para trazer algo muito importante. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: o evangelho, fala para ele com autoridade, com aquela voz de arcanjo, e diz assim: o evangelho é pautado em alguns pilares: fé, perseverança, amor, palavra, autoridade. Amém?
e alguns outros, jejum, oração, e a Igreja Batista Ágape está pautada nesses pilares, né? Então você vai ver o pastor Arnaldo pegando no seu pé, olha, vem no culto de oração, vem no culto de oração, tem que ir orar no monte, vem participar conosco. A igreja tem que estar em constante oração. O próprio Jesus orou muito, ele nos ensinou fazendo ele mesmo esse conceito, né? Mas eu quero nessa noite trazer um outro viés do ministério de Cristo. Nos últimos dias, e para a honra e glória do Senhor Jesus, no último ano, a Igreja Batista Ágape do bairro Serra Negra tem experimentado a obra do Senhor de uma maneira extraordinária. Mais do que ver pessoas sendo curadas, libertas aqui no culto de libertação, a gente tem acompanhado almas sendo salvas. Você pode glorificar a Ele por isso? Pastor ontem usou uma frase que não esqueço nunca mais. Aqui a gente não joga rede, os peixes pulam dentro do barco. Amém? É só aqui, irmão, isso aqui. Isso é de Deus. Por quê? Porque a Igreja Batista Ágape está pautada no princípio da palavra. A gente está vivendo nos últimos dias a distorção do Evangelho. A gente está vivendo nos últimos dias como que eu posso dizer, o cumprimento das profecias, aonde que diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam, por se multiplicar a iniquidade. A gente está vivenciando os últimos dias dessa terra, né? E como que é a estratégia de Satanás para destruir a igreja? Qual é a estratégia de Satanás para derrubar a igreja? Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6, diz assim, ó: o meu povo está sendo, ele diz não foi, ele não está dizendo no passado, ele está dizendo assim, ó: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Irmãos, quem conhece a minha maneira de pregar sabe que o meu estilo de pregação é um pouco diferente, mas Deus incomodou no meu coração, porque numa igreja que está tão lotada de novos convertidos, e para a honra e glória do Senhor Jesus, Ele colocou no meu coração: você vai sair daqui nessa noite conhecendo as bases do Evangelho. Amém? Amém? Se você tiver aí uma caneta para anotar, anota, irmão. Hoje nós vamos ter uma verdadeira aula aqui do que é ser evangélico, do que é servir a Deus. Amém ou amém? Vou tentar não ser enfadonho, cansativo. Mas por quê, irmãos? Nós estamos começando o ano. Nós estamos começando o ano com a igreja cheia de novos convertidos. E esses novos convertidos, aí você pensa assim: nossa, mas ele está falando algo que eu sei. Talvez você saiba, mas talvez essas pessoas que estão chegando ainda não conhecem isso. Então eu quero te convidar a ter paciência, e Deus há de falar com todos nós nessa noite, amém? Continuando o versículo de Oséias, diz assim, ó: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei de vocês. É um puxão de orelha para os presbíteros, para os pastores. É a nossa obrigação pregar essa palavra e você ter um verdadeiro entendimento, amém? Glória a Deus. Então por isso, Deus tem colocado no meu coração: ó, presbítero Robson, pastor Wilson, pastor Arnaldo, presbítero Diogo, presbítero Igor, é sua obrigação ensinar a igreja a palavra do Senhor, amém? Eu quero começar com o primeiro pilar que toda igreja se baseia. A igreja se baseia num conceito muito importante, que também a igreja católica acredita, na Trindade. Quantos acreditam na Trindade aqui? Irmãos, o que é a Trindade? O nosso Deus subsiste em 3 pessoas, é um Deus só em essência.
é um Deus só. Nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. Mas nós acreditamos em um Deus que subsiste em 3 pessoas. Mas como, Robson? Como que você pode dizer isso? E diz em Mateus 28:19, olha: ide portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui tem 3 pessoas. Quantas pessoas tem? 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E João 14, do versículo 16 ao 17, diz assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e Ele me dará outro, o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem conheceste. Vós conheceis, porque Ele habita convosco. Quem está dizendo isso aqui? Jesus. Jesus, o próprio Filho de Deus, está dizendo que o Pai enviará um Consolador. Então a única coisa que eu estou dizendo aqui para você, que nós acreditamos num Deus trino. Amém? Primeiro conceito. Então, novo convertido, quantos estão começando a caminhada aqui? Levanta a mão assim, ó. Glória a Deus, né? Então, em que nós, como igreja, nós acreditamos? Nós acreditamos num Deus trino. Isso não é muito fácil de entender, não é muito fácil da gente assimilar. Como assim nós acreditamos num Deus, é um Deus só, que subsiste em 3 pessoas? A essência, Ele em si, são 3. É um só, quer dizer, é difícil de ensinar isso, né? Ele é um só em essência. Como assim? No propósito, no amor, né? Tudo que Ele faz, Ele está em concordância, né? Eu e a minha esposa, nós somos um, nós concordamos, nós somos uma só carne, né? São 2 pessoas que se amam, que se concordam, que se completam. Então, nosso Deus é um Deus trino, né? Todas as coisas foram criadas por Deus. Opa, mas você está falando uma coisa que eu sei. Todas as coisas foram criadas por Deus. Então, eu vou tentar correr aqui, irmão. Por isso que o negócio vai assim, ó. Então, se todas as coisas foram criadas por Deus, né? Mas como que você me prova, Robson? Então, assim, ó, lá em Gênesis 1:1 diz assim, ó: no princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1:2, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo do Senhor se movia sobre a face das águas. João 1, do versículo 1 até o versículo 3, diz assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós estamos vendo em Gênesis 1:1 o próprio Deus, Deus Pai, criando todas as coisas a partir da sua palavra. Que haja luz, certo? E aí a gente vai ver que no versículo 2 existe uma segunda pessoa da Trindade agindo, e o Espírito Santo do Senhor se movia sobre a face das águas. E lá em João 1, do 1 até o 3, a gente vê que o próprio Jesus é o verbo. Ele é o verbo. Então Deus disse: haja luz. Essa palavra que foi dita é quem? O próprio Jesus. Amém? Deus forma o ser humano, né? Gênesis 2:7 diz assim, ó: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então Deus cria todas as coisas, e no 6º dia Ele cria a sua maior criação. Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim, ó: você é a maior criação do nosso Deus. Você pode bater palmas por isso? Então nós cremos em um Deus trino, que habita no céu, é o Altíssimo, dele provém todas as coisas, ele criou todas as coisas. No 6º dia, ele cria o ser humano, a sua maior criação. E aí, lá no versículo, capítulo 2, versículo 16 e 17, de Gênesis, ele dá um mandamento, ele diz assim, ó: e o Senhor Deus lhe dera uma ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerá. Então, nesse momento aqui, Eva ainda não havia sido criada.
Eva ainda não havia nascido, não havia sido tirada das costelas de Adão. Então Deus, o próprio Deus, chega até Adão e dá uma ordem. Para quem que ele está dando a ordem? Para Adão. Então ele diz assim: olha, Adão, eu te coloquei ali, ó, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Come de todas, Adão. Você pode comer de todas as árvores, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque do dia que dela comeres você certamente morrerá. É uma ordem, Deus deu uma lei. Você pode fazer qualquer coisa, Adão, você só não pode comer dessa árvore. E aí Deus, não muito contente com Adão ali sozinho, aquela coisa toda, ele tira das costelas de Adão Eva, uma ajudadora, uma auxiliadora para Adão, porque nesse momento todos os animais têm ali o seu par. Então tem o leão, tem a leoa, tem o cavalo, tem a égua e por aí vai. Mas Adão até aquele momento está sozinho, e Deus diz para si mesmo, né? Eu vejo os três ali reunidos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dizendo assim, ó, não é bom que o homem esteja sozinho, é importante que a gente lhe faça uma auxiliadora, uma ajudadora, e Deus cria Eva. Ao criar Eva, então, agora no jardim, Adão e Eva, a palavra vai dizer que Satanás, a serpente, aquele que habitava no céu, aquele que era o regente do coral, o anjo mais bonito, que se ensoberbeceu e foi julgado e caiu por terra, agora ele vai tentar Eva. E ao tentar Eva, ele fala assim, olha Eva, olha lá, ó, Deus disse para Adão que não era para comer daquela árvore. Isso é uma fofoca. Né? Não é bem por aí não, porque Deus sabe que se você comer da árvore do bem e do mal, não vai morrer, você vai ser igual a Ele, você vai ser feita igual a Ele. E naquele momento Eva se convence. Satanás é convincente, o mundo nos convence. Satanás é muito persuasivo. Quantas vezes a gente está firme num propósito, mas Satanás vem, não, só é um pecadinho, não é bem por aí não. E a gente acaba que erra, a gente acaba que peca. E a palavra diz que Eva toma do fruto daquela árvore, come e depois dá para o seu marido. Ela comeu antes. Olha que argumento que ela deu. Olha para você ver, Adão. Eu comi, eu não morri. Pode comer, você e eu vamos ser feitos igual ao próprio Deus. E mulher sabe ser persuasiva. Essa mulher dobra a gente mesmo. Eu que o diga. E Eva convence Adão e Adão come daquele fruto. Irmãos, desobediência. O maior pecado do ser humano é a desobediência. Por isso que na igreja Batista Ágape do bairro Serra Negra, você vai ver os obreiros e o pastor sempre enfatizando, olha, obediência, submissão, porque essa é a vontade de Deus. Versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também ao marido, e ele comeu. Aí entra o pecado. Irmãos, o salário do pecado, Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, naquele momento que Eva comeu daquele fruto, o homem morreu. A palavra morte significa separação. Naquele momento, a intimidade, a palavra vai dizer que Deus ia até o jardim todos os dias e conversava com Adão e se relacionava face a face com Adão. Agora, naquele dia que ele pecou, houve separação, houve morte entre o homem, a humanidade e Deus. Agora o homem foi expulso do jardim. O jardim é o paraíso. Para onde que nós vamos voltar quando Jesus voltar? Ele vai nos levar novamente para o paraíso, para junto dele. O evangelista Leandro um dia me disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Porque no jardim Deus habitava, e o céu é aonde Deus habita. Nós voltaremos para o céu porque lá Jesus está. Porque se Jesus não estivesse lá não seria céu. Por isso que ele disse, olha, eu vou voltar para buscar-vos para mim mesmo.
Ele disse que vai nos buscar para Ele mesmo. Esse lugar não são as ruas de ouro e cristal. O importante não é aquele rio cristalino, aquelas praias brancas. Não, esse não é o céu. O céu é estar junto com Jesus. Entendendo que se o céu é aonde Jesus está, levanta a mão para o céu assim. A palavra diz assim, ó, que aonde 2 ou 3 pessoas estão reunidas no nome dele, ele se faz presente. Eu posso te garantir que ele se faz presente aqui. Portanto, este lugar é um pedacinho do céu. Bata palmas para o Senhor Jesus, porque ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Irmãos, nós vivemos aqui. Por que a gente fica tão o pastor pega tanto no nosso pé para a gente participar das coisas da igreja, estar juntos, para nós estarmos em comunhão? Porque este lugar é um pedacinho do céu. Quando nós vimos a face do irmão, nós temos a certeza de que nós todos juntos moraremos toda a eternidade junto dele no céu, glorificando, exaltando. Quando a igreja levanta o louvor e sente a presença do Senhor, durante o louvor nós estamos aqui ensaiando aquilo que durante toda a eternidade nós participaremos em nome de Jesus. Todos nascemos em pecado. Irmãos, por causa do pecado de Adão, o pecado é de Adão, não é de Eva, é de Adão. Por causa do pecado de Adão, todos nós nascemos em pecado. Salmo 51, versículo 5, Davi vai dizer assim, ó: eu nasci em iniquidade, e em pecado concebeu a minha mãe. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim, ó: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e porque todos pecaram. Então, não tem escapatória. Esses dias para trás eu estava explicando isso para o pastor Wilson. É uma doutrina difícil da gente engolir, mas é verdade. Você não tem a escolha de ser pecador. Você já é pecador. Essa escolha não é sua. Você já nasce em pecado. Não tem como você falar assim, não, eu não sou pecador. Não tem como você estar em cima do muro. Ou você é, ou você é. O único jeito de você não ser é pular para o lado de cá. É pular para o lado de Cristo. E ainda assim você não deixa de ser pecador. O que você passa a ser é justificado. Alguém morreu no seu lugar. A morte era sua, mas alguém morre no seu lugar. E aí nós entramos agora na obra redentora de Cristo. João 3,16, versículo mais conhecido da Bíblia, e resume bem o que ela diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós nascemos pecadores. Você não tem essa escolha. A única saída que você tem é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que a gente sempre enfatiza aqui na frente. Irmãos, nessa noite tem alguém que quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Essa é a porta. Essa é a porta, você tem que confessar. As pessoas dizem assim: não, eu conheço Jesus, eu sei quem Jesus é. Não é bem assim. A palavra do Senhor vai dizer que Ele é Pai. Mas Ele é Pai de quem? Só de quem quer ser filho. Ele não é pai de todo mundo. Deus criou todo mundo, Deus fez todo mundo. Porém, filho é só aquele que quer Ele como pai. Então Deus chamou a todos vocês novos convertidos para serem filhos, para reconhecê-lo como pai. 1 Pedro 2,24: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre
o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e por suas feridas fomos curados. Ele está te chamando para ser filho. Existem filhos bastardos, filhos que não querem mais o pai como pai. Não, meu pai não presta, vou sair de casa. Mas Jesus está te chamando como filho. Jesus está tendo um face a face com você nessa noite. Você novo convertido, ou você que ainda não tomou essa decisão em seu coração. Nós cremos nesse Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Cremos que Ele criou todas as coisas, que Ele deu uma ordem que nós pecamos. E como Davi disse, em pecado nos concebeu nossa mãe. Somos pecadores, estamos endereçados para o inferno sem livre arbítrio, sem livre escolha. Você não escolhe ir para o inferno. Você, se não aceitar a Cristo como Pai, o seu destino é o inferno. Mas aí a palavra vai dizer que de graça Ele nos deu a salvação. De graça Ele entregou a sua vida. Ele não cobrou nada. A palavra vai dizer que Ele ressuscitou ao terceiro dia, mostrando que nem a morte pôde vencê-lo. O nosso Deus, e eu gosto de dizer isso, pergunta para o irmão que está do seu lado aí, fala assim: qual que é o tamanho do seu Deus? Qual que é o limite do seu Deus? Vira para Ele e diz assim, ó: Ele é onipresente, Ele é onisciente, e Ele é onipotente. Mas o que isso quer dizer, onisciente? Ele sabe todas as coisas. Deixa eu te explicar um negócio. O nosso Deus não pensa. Sabia disso? O nosso Deus não pensa. Mas o Deus não pensa? Não, não pensa. Ele sabe. Ele já sabe. Ele não precisa pensar para saber. Ele sabe tudo. Ele não pensa. Ele é onipresente. Qual que é o tamanho do seu Deus? Ele está em todos os lugares. Você, se fosse atravessar o universo de um lado a outro, levaria milhões e milhões e milhões de anos viajando à velocidade da luz. Mas deixa eu te explicar um negócio: aonde você for, em qualquer lugar do universo, Ele se faz presente. Quer saber do negócio? O nosso universo, que é imenso, que é muito grande, Ele pega na palma de suas mãos. Por isso, o salmista diz: Pai, para onde fugirei de ti? Se eu fizer nas alturas a minha cama, eu não consigo sair do Senhor. Se eu fizer no Seol, eu não consigo escapulir do Senhor. Se eu fizer no fundo do mar, não tem aonde escapulir. Deus é todas as coisas. Deus é todas as coisas. Deus está em todo lugar, não tem como fugir dos seus olhos. E Ele é onipotente. E dessa parte, eu acho que é a parte que nós precisávamos acreditar um pouquinho mais. Não tem limite para aquilo que Ele pode fazer. Um dia eu estava meditando com Deus e perguntei: Deus, mas o que o Senhor pode fazer? Qual que é o limite do seu poder? Eu fui meio ousado, perguntar esse negócio. E algo veio no meu coração. Ele diz assim, se você é capaz de imaginar, se você é capaz de pensar, eu sou capaz de fazer. Irmão, o nosso Deus abriu o mar vermelho. E aquele povo passou lá no meio a pés enxutos, fazendo poeira. Ele fez sair água da rocha. A palavra vai dizer que aquele povo caminhou no deserto 40 anos e as suas sandálias, as suas roupas não envelheciam. Ele fez cair maná do céu, aquele povo comeu pão de Deus. 40 anos. A palavra vai dizer que aonde ele andava, uma multidão o seguia, coxos, surdos, mancos, cegos. E com apenas uma palavra, com apenas um tocar. Quer saber do negócio? Ele diz assim, a tua fé
te salvou, a tua fé te curou. Aquela mulher apenas tocou na orla das suas vestes e foi curada de uma enfermidade que a atingia há 12 anos. Ele não precisou falar nada. Ela apenas tocou nas suas orlas de suas vestes e foi curada. Qual é o tamanho do poder do seu Deus? Quem é o seu Deus? Não tem limite. Quantos aqui têm sonhos? Quantos aqui têm projetos? Quantos aqui oram por seus familiares? Quantos aqui buscam pela salvação do filho, de um esposo, de uma esposa, de um tio? Meu irmão, vamos começar a colocar isso na presença dele, com fé. Porque se tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ele fará. Naquele tempo, coxo era curado, cegos viam, surdos ouviam. Meu irmão, ele disse assim: vocês farão essas obras e ainda maiores. Deus está chamando uma igreja para tomar para si o poder desse Deus que habita em nós. A palavra vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo, que Ele habita em nós. Se você um dia entregou a sua vida, a sua alma, seu espírito para esse Deus, hoje você não é mais uma pessoa qualquer. Ele habita em vós, e em vós Ele há de operar grandes maravilhas e grandes milagres. Aleluia. Mas estamos precisando acordar para isso. Isso é evangelho. Qual que é a missão da igreja? Já estou terminando. Eu precisava que você saísse daqui nessa noite entendendo isso. Nós acreditamos em um Deus que habita, que se divide em 3 pessoas. Nós entendemos que o pecado de Adão afetou toda a humanidade. Nós não temos a escolha de sermos pecadores. Mas a palavra também vai nos ensinar. E aqui está um princípio importantíssimo que nós precisamos entender. A palavra vai dizer que é tudo por Ele, para Ele, por meio dEle, para a honra e glória dEle. Como assim? Meu irmão, entenda isso aqui. Foi Deus quem deu a ordem, sim ou não? Ele é o juiz. O único que pode julgar é Deus, porque Ele deu a ordem, que nós transgredimos. Mas aí a palavra do Senhor vai dizer que Ele mesmo pagou o preço. Aquela morte, quem morreu? Jesus. Jesus. Olha que negócio interessante. Então, o Pai deu a ordem. Jesus pagou o preço. Ele foi condenado em nosso lugar. A morte que era minha, a morte que era sua, foi colocada nas costas dele. Todos aqueles vergões, chibatadas, cusparadas, toda aquela humilhação. Ele se fez pecado por nós. Ele não carregou o nosso pecado, Ele se fez pecado. Ele naquele momento era o pecado. Naquela cruz Ele era o próprio pecado, que Deus se alegrou em moê-lo. Isaías 53 vai dizer isso. Então Ele pagou o preço do pecado. Cristo pagou o preço do pecado. Então Ele deu a ordem, Ele mesmo pagou o preço. A palavra vai dizer que hoje Cristo habita uma nova função. Se Ele deu a ordem, Ele é o juiz. Ele se fez réu em nosso lugar. Hoje Ele é nosso intercessor. Ele é o nosso advogado. Então hoje Cristo é o nosso advogado. Aí a palavra vai dizer assim, que aqueles a quem o Pai me der, de maneira alguma eu lançarei fora. Então, é tudo por Ele, para Ele, por meio dEle. Ele deu a ordem. Ele pagou o preço. Ele é nosso advogado. Quem nos dá para Jesus é o próprio Deus. E quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Por isso que eu não me canso de dizer que você não veio aqui nessa noite por acaso.
Você não veio aqui por acaso. Quem te trouxe aqui nessa noite é o próprio Espírito Santo de Deus. Você pode bater palmas para Ele? Meus irmãos, chegando ao fim, vocês entenderam o que é o Evangelho. Agora vocês conseguem dizer para quem perguntar o que é o Evangelho. É as boas novas da salvação. Quais são essas boas novas? Que nós éramos pecadores, mas que Cristo pagou o preço. Nós é que devíamos estar naquela cruz, mas Ele morreu em nosso lugar. Nós continuamos pecadores? Sim, mas não somos mais culpados. Por quê? Porque Cristo pagou o preço. Qual que é a nossa missão aí então? Aceitar a Cristo como Pai. E quem que nos convence a fazer isso? É o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque é tudo por meio dele, para a honra e glória dele. Qual que é a missão da igreja, meu amado? João 16. Melhor, Mateus 28, 19 e 20. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado. Essa é a nossa missão. Novo convertido, essa é a nossa missão. Você hoje está tendo a oportunidade de receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você fez essa escolha. E se aqui há alguém que ainda não tomou essa atitude, eu te convido nessa noite. Porque esse Deus, Ele quer ser seu Pai. João 13, 34 e 35 diz assim: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Isso é ser igreja. A gente não vem na igreja por obrigação. Pastor e os obreiros não vão no monte orar por obrigação. O pastor não está aqui todos os dias e muitas vezes as pessoas pensam assim: ser pastor é bom, porque é só pregar. Não é bem por aí. Quantos testemunhos que ele já deu de ficar até as madrugadas orando, ou buscando vidas, e pessoas à noite ligando para ele para que ele possa interceder por algum problema. Ele não faz isso por obrigação, ele faz isso por amor. Esse é o mandamento de Cristo. Então, igreja, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Isso que eu estou ensinando para vocês nessa noite. Vocês hoje já estão formados em bacharel em soteriologia. Hoje vocês entenderam o que é Evangelho, o que é salvação, qual é a obra de Cristo na sua vida e naqueles que ainda estão perdidos. Agora a nossa missão é ide, pregai o Evangelho a todas as nações. E amar um ao outro, fazer isso por amor, vir à igreja por amor. É isso que Cristo está nos ensinando. Como que é essa jornada da igreja? João 16, 33 diz assim: tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo passarei por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Atos 14, 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando a permanecer firmes na fé e mostrando que através das muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Irmãos, eu comecei dizendo que o Evangelho tem muitas faces. E nesses primeiros dias a gente viu que na vida dos seus servos, e eu estou aqui em cima, eu posso dizer, eu sou um testemunho vivo, eu sou um milagre vivo, estou aqui de pé perante vocês hoje, é um milagre vivo. E a tia Luísa, a pastora, ela deu testemunho aqui daquilo que Deus fez na vida delas. E olha, se todo mundo aqui parar para pensar, você vai falar assim: cara,
Deus fez um milagre tremendo na minha vida. Isso é evangelho, é maravilhoso viver as bênçãos de Cristo. Mas nem só disso é que viverá o homem. Assim como os apóstolos foram provados, foram dilacerados, Pedro foi crucificado de ponta cabeça, uns foi decapitados. A gente vai ver na história da igreja pessoas sendo colocadas nas arenas para serem comidas por leões. A palavra do Senhor diz que a vinda do Senhor é como as dores de parto, que cada vez se apertarão mais e as dores aumentarão. Ei, não vem para o evangelho achando que é um mar de rosas, que não haverá sofrimento. Haverá sim, haverá tristeza sim, dificuldade sim. Eu não estou te dizendo que você vai sair daqui com um carro, nossa, Deus, não estou dizendo que Ele não vai fazer, mas eu estou te dizendo que isso não é evangelho, não é. Estou te dizendo para você buscar com unhas e dentes, fazer o seu melhor no seu trabalho, ser o melhor operário, ser o melhor gerente, ser o melhor aquilo que você faz na sua profissão. Essa é a sua obrigação como um representante de Deus. E fazendo isso você vai ser abençoado. Fazendo isso você vai ser abençoado. Mas o tempo vem, e vivemos o tempo do fim. Salvação é estar na presença dEle. Qual que é a promessa de Cristo? Mateus 28:20, na parte B, diz assim, ó: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém te arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que o que está no mundo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar, ninguém pode tirar. João 14:2 e 3 diz assim, ó: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou para vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Isso é evangelho. Passaremos por lutas e dificuldades, mas a palavra diz que é melhor serem dois do que um, porque se um tropeçar, o outro ajuda a levantar. Deixa eu te explicar um negócio. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que isso quer dizer? Quando você estiver passando por momentos felizes, Ele vai estar com você. Mas no dia que passarmos pelo dia mau, o dia triste, Ele também estará com você. Por isso Ele é Pai, porque Ele nunca te deixará sozinho. Se tem algo que eu ensino para os meus filhos, ó, seja obediente, segue o caminho que eu estou ensinando, porque eu quero o seu bem. Jesus também é assim. Eu falo com ele, ó, se você errar com 30 anos, você vai levar uma chinelada, vai apanhar com 30 anos. Deus também é assim, e às vezes a correção de Deus dói, mas Ele corrige a quem ama. Se coloque de pé. Quero chamar o louvor. Apocalipse 21:4 diz assim, ó. Eu quero ler porque essa é maravilhoso demais o que Ele nos promete. Presta atenção aqui. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz que vinha do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles e eles serão meu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor,
porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E eu encerro aqui essa mensagem. Hoje eu indaguei com Cristo se era isso mesmo que Ele queria. Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca dele. É por falta de conhecimento que o povo de Deus perece. Ele te chama nessa noite a ser um ávido crente, um ávido estudioso. Leia a Bíblia, entenda essa palavra, mas não guarde ela só para você. A sua missão é levar esse evangelho adiante, porque Ele não morreu só por mim, não morreu só por você. Ele morreu por cada um de nós, e morreu por aqueles que ainda estão perdidos lá no mundo. Amém? Bata palmas para o Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade.